Oi, crianças, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio. Hoje nossa aula será de língua portuguesa e nós vamos trabalhar no livro Apps. Leitura da página 18, Tecendo Saberes, e produção de texto nas páginas 19 e 20. Ok? Vamos lá? Na página 18, nós temos a seção Tecendo Saberes. Você leu uma letra de canção que fala sobre a sombra. Lembra daquela letra de canção, o que é? Que nós descobrimos que era sombra? E você sabia que a sombra produzida pelo sol já foi muito útil para marcar as horas do dia? Leia um texto sobre isso. Então, aqui abaixo, nós temos um texto informativo que vai falar sobre o relógio do sol, que ele funciona com a sombra. Vamos ver como foi criado o relógio de sol. O diretor de astronomia do planetário Fernando Vieira conta que isso é um mistério. Os primeiros relógios de sol foram usados na pré-história e eram simples hastes fincadas no chão, diz ele. Logo, não temos como saber quem foram seus inventores. Embora a origem dos relógios de sol seja desconhecida, seu funcionamento é fácil de explicar. O sol incide sobre o relógio e a sombra da haste indica a hora, esclarece Fernando. Para funcionar corretamente, ele precisa estar perfeitamente orientado segundo os pontos cardeais. O relógio de sol foi muito usado pelos gregos e romanos antigos, e seu ápice foi durante a Idade Média, com o surgimento dos primeiros relógios mecânicos. Os relógios solares começaram a cair em desuso. Hoje, eles praticamente são vistos enfeitando praças e museus. Então, aqui nós temos de onde o texto foi retirado, do site Ciências Hoje. E aqui abaixo da imagem do relógio de sol, nós temos aqui a legenda. O relógio de sol marca as horas por meio da sombra formado quando a luz solar incide sobre a haste. Então, aqui nós temos uma haste, que fica na vertical, e o sol bate de um lado e do outro lado faz a sombra. E de acordo com a sombra, é marcado a hora. Então, assim que funciona o relógio de sol, certo? Abaixo do texto do relógio de sol, nós temos aqui uma proposta de atividade de construção de um relógio de sol. Aqui, nós vamos colocar para vocês como proposta, não é uma atividade obrigatória, ok? Que tal fazer um relógio de sol como este da fotografia ao lado, de pratinho de papelão? Sigam as orientações da professora e em um lugar aberto, observem como a sombra incide sobre o canudo em diferentes horários do dia. Depois, conversem sobre o que vocês observaram. Então, aqui, o relógio pode ser confeccionado com um pratinho de papelão, sabe aqueles pratinhos de bolo de aniversário? Ou de isopor, Usando canetinhas coloridas para desenhar os números e prendendo um canudo no centro do prato. Então, aqui vocês vão marcar, os números do 1 ao 12, como se fosse um relógio, e vão prender um canudo no centro do prato. Coloque o relógio produzido em lugar iluminado pela luz do sol para que vocês possam observar a direção da sombra nas diferentes horas do dia. É preciso encontrar a direção norte para posicionar o relógio. Então, vocês têm que posicionar o relógio na posição norte, certo? Para que vocês depois observem
onde a sombra está marcando. Olha aqui, nesse relógio aqui. Aqui, olha lá onde a sombra está marcando. Próximo entre 1 e 2 horas da tarde. Certo? Então, crianças, isso aqui é uma proposta, né? Se vocês desejarem realizar, fiquem à vontade, tá bom? Depois, na página 19, nós temos outra atividade que vai falar sobre sombra. Olha lá. As sombras podem expressar mais do que imaginamos. Observe como sombras feitas com as mãos podem produzir efeitos surpreendentes. Então, aí, na casa de vocês podem pegar uma lanterna, né? E assim, vá num cômodo da casa que esteja meio escuro, ou pode, né, apagar a luz num cômodo, fechar as janelas, e vocês vão fazer as formas com as mãos, né? E atrás da mão de vocês coloquem a lanterna. E daí vocês vão ver a sombra lá na parede, né? E daí vocês podem brincar, né, com as sombras. Acredito que vocês já tenham feito isso, né? Bem legal, bem interessante. Então, falando sobre o tema sombra, hoje nós vimos o relógio de sol, né, que funciona com a sombra, e aí essa brincadeira, né, de imagens, né, que a gente faz e a gente pode imaginar diversas coisas, né, e efeitos muito surpreendentes. Então, agora é a sua vez. Em casa, com uma lanterna, projete sombras das suas mãos em uma parede. Procure criar outras imagens e peça às pessoas de sua casa que adivinhem o que você criou. Vamos lá? Se vocês conseguirem fotografarem, né, as imagens que vocês fizeram, enviem para nós. Vai ser bem interessante a gente compartilhar isso com o grupo, tá bom? Depois, aqui abaixo, nós temos uma produção de texto. Criação de estrofe para a letra de canção. A proposta da atividade é que vocês façam em dupla. Porém, como nós estamos no ensino remoto, vocês farão aí em casa individual, tá bom? Cada um fará o seu. Antes de vocês realizarem essa criação de uma estrofe para a letra de canção, vocês vão fazer um planejamento para a atividade. Vocês vão lembrar lá do texto, letra de canção, do que é o que dava algumas pistas para a pessoa adivinhar, né? Até que vocês chegaram à conclusão que a resposta era a sombra. Então, vocês farão uma estrofe. O que é uma estrofe? Um conjunto de versos. Então, vamos lá. Antes de vocês escreverem, vocês vão planejar a escrita. Então, olha lá. 1. Pensem em pistas para dar aos colegas, procurando não dar dicas muito diretas. Então, antes de tudo, vocês têm que pensar aí no que vocês querem que o colega descubra, né? Por exemplo, vocês vão pensar num animal. Então, vocês vão ter que dar dicas para o amigo descobrir qual animal que vocês estão perguntando. Só que aqui, olha lá, o planejamento pede o quê? Pensem em pistas para dar aos colegas, procurando não dar pistas muito diretas, ou seja, vocês não podem ser muito claros, senão o colega não vai nem pensar muito, já vai dar a resposta rapidamente. Então, pense aí na pista que você vai dar para você escrever aí na estrofe. Depois, 3. Procurem escolher palavras que possam rimar. Vejam um exemplo. Então, para que vocês criarem uma estrofe, né? Vocês viram lá na letra de canção que a estrofe é um conjunto de versos. Cada linha da estrofe é um verso, certo? E vocês precisam escolher palavras que rimem para que a letra de canção fique interessante, né? Para que dê entonação na leitura, dê empolgação, né? Ritmo, certo?
Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Tem manchas no corpo, tem 4 patas e é elegante. Come folhas das árvores e não é um elefante. É a girafa. Então, aqui vocês observaram que nessa estrofe, nesse verso aqui, ó, a palavra elegante rimou com a palavra elefante. Por quê? Porque os dois terminam com ante. Então, pensem aí nas palavras que vocês vão escolher para que vocês coloquem em 2 versos, né, no final do verso, e é aí que a sua estrofe tem uma rima, certo? Vocês fizeram um exercício na aula anterior escrevendo palavras que rimassem com o nome de alguns animais. Lembra dessa atividade? Então, talvez vocês possam aí recorrer a essa atividade anterior e ver as palavras que vocês colocaram, né, que rimavam, para ver se dá para usar aí na estrofe de vocês, certo? Daí agora vem a escrita. Então vocês vão continuar aqui, ó. O que é o que é? Vou te dar uma dica. E daí vocês vão escrever uma estrofe. Aqui, por exemplo, ó, tem 4 versos essa estrofe. Então, vocês podem escrever 4 versos, cada verso numa linha, né? E no final, a resposta da adivinha aí da estrofe que vocês produziram. Depois que vocês escreveram, né, a estrofe de vocês farão uma revisão para uma reescrita. Então, se vocês quiserem escrever no caderno para depois passar limpo, fica bacana também, tá bom? Então, olha as fases da escrita. Primeiro, vocês farão o planejamento, né? Das perguntas que vocês vão colocar aí para descobrir a adivinha de vocês, né? A estrofe do que é o que é. Vocês vão escolher palavras que rimem para colocar aí na estrofe de vocês. Daí vocês vão fazer um rascunho. Feito isso, vocês farão uma revisão para ver se está faltando alguma coisa, para corrigir, e depois vocês vão reescrever passando a limpo aqui no livro. Então, olha lá. Revisão e reescrita. Depois de pronta a estrofe, releiam para verificar se ficou claro para quem lê ou escuta. Então, depois que vocês escreveram, vocês vão fazer uma leitura para ver se quem for ler ou quem for escutar, né, a estrofe de vocês, que está bem escrito, que está bem claro para a pessoa entender. Se há rimas, se vocês colocaram rimas, né, no final dos versos, e se não há dúvida quanto à escrita das palavras, né? Então, vocês vão prestar atenção, ver se escreveram as palavras corretamente, se não tem nenhum erro na palavrinha, tá bom? Então, vocês estão fazendo uma revisão. Depois da revisão, 2, reescrevam e façam ajustes, se necessário. Depois, aguardem a vez de apresentar a estrofe com sua adivinha para os colegas. Bom, então aqui nós não teremos a apresentação, porque nós estamos no ensino remoto, mas vocês vão reescrever e vão enviar, e depois a gente vai compartilhar aí no grupo com os amigos, tá bom? Daí vocês vão aí no grupo prestar atenção, né, nas estrofes dos colegas, para vocês poderem adivinhar também. E no final, a gente pode reunir aí todas as estrofes que vocês produziram para fazer uma letra de canção recheada de adivinhas e apresentar para as outras turmas. Então, no final, juntando as estrofes de todos, nós poderemos fazer uma letra de canção, né, de autoria da classe, do 3º ano A, tá bom? Então, pensem aí para que vocês escrevam estrofes bem criativas e nós aguardamos aí a foto das atividades de vocês, tá bom? Então, crianças, beijinhos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças!